tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quarta-feira da Epifania, pós-Epifania do Senhor. Hoje a Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 52, continuação do Evangelho de ontem. O convite, mais uma vez, é que nós despertemos cada vez mais para a positividade, porque é em Deus que nós conseguimos vencer as tempestades. Sem a sua presença, as tempestades continuam a se fortalecerem. Quando Deus se aproxima, todas as tempestades se acalmam. Assim o Evangelho de hoje nos diz: depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi ao encontro até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, 3 coisas nos chamam a atenção neste Evangelho. A primeira: Jesus sempre, de todos os acontecimentos, de cada acontecimento que realiza, ele sente a necessidade de se reabastecer, de voltar ao encontro do Pai. A oração para Jesus é fundamental. E sempre que Jesus sobe ao monte para rezar, ele nos faz um belo convite. A oração é o que nos fortalece. A oração é o que nos mantém seguro. É o que faz com que nós não fujamos do nosso objetivo. É o que faz com que Jesus não se deixe ser um popstar, ser tomado pelo orgulho, mas sim pela essência do Pai. Por isso, rezar para Jesus é voltar ao conceito original do projeto que o Pai o confia. A segunda coisa: Jesus tem olhos voltados para as necessidades dos seus discípulos. A oração de Jesus também é uma prática, ou seja, ele não deixa seus discípulos sozinhos. Quando estes estão além mar, enfrentando a tempestade, Jesus está muito atento e ele vai ao encontro destes seus filhos. E ali chegando, Jesus faz com que o que estava incomodando-os seja acalmado. A presença de Jesus acalma as ondas violentas do mar. A presença de Jesus devolve aos seus discípulos a paz, retira deles o perigo, porque a sua presença é confortadora, é revitalizante. A terceira e última coisa: Jesus convida seus discípulos a abrirem os olhos para Deus, a abrirem os olhos para a essência, a nossa essência que é divina. Por isso,
Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Em outras palavras, está dizendo Jesus: tirem o olhar da tempestade e volte o vosso olhar para a paz. A paz está em Deus. Por isso ele quer que seus discípulos voltem seus olhos para a harmonia, aquilo que os une a Deus e não que separa. As ondas do mar os separava de Deus. A fé é o que faz com que nós voltemos à nossa essência, à nossa origem, que é Deus. Por isso, coragem, sou eu, não tenhais medo. O evangelista enfatiza no final que o coração dos discípulos estava endurecido, ou seja, não estava querendo acolher aquilo que era a realidade, a presença de Deus. A presença de Deus não fazia parte de uma teoria fictícia, mas era uma realidade, estava ali. Sou eu, não tenhais medo. Por isso, o grande convite que nos faz Jesus nesta quarta-feira é que nós subamos a montanha. Deixemos que a essência de Deus nos envolva e nos faça homens e mulheres todo voltado para esta paz. Assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos convida: tirai os olhos da tempestade e voltai os olhos para mim, que sou paz, que sou harmonia. E quando os nossos olhos se voltam para Deus, a tempestade simplesmente desaparece. E a paz volta a ser uma realidade no coração de quem tem fé. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo.